pessoal, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Físio Informa. No dia de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o novo coronavírus. Nós sabemos que mesmo após um ano da descoberta dessa doença, todo mundo ainda vive uma situação drástica, não é mesmo? E é por isso que nós trouxemos aqui uma fisioterapeuta especialista no assunto, que vai nos falar se existe mesmo uma relação entre asma brônquica e o novo coronavírus. Então, se você quer saber mais, fica aqui com a gente. Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui com Tamires, paciente que vai contar um pouquinho de como é conviver com a asma brônquica. Tamires, já está aqui conosco? Olá, Eduarda, estou aqui. Olá, Tamires. Como você descobriu a patologia? Bom, eu descobri a patologia muito antes de ter algum entendimento. Eu tinha apenas 3 anos. Fiz alguns exames laboratoriais e, com a ajuda de auxílio médico, eu descobri porque eu apresentava muitos sintomas relacionados à asma brônquica. Você faz uso de medicamentos? Se sim, quais? Atualmente, sim, eu utilizo um medicamento que é a bombinha de uso contínuo, que se chama Berotec, e eu não posso passar sem ela, principalmente quando eu estou durante as crises. Sim, certo. E durante a pandemia, você teve alguns cuidados específicos? Sim, eu tive que redobrar os meus cuidados com relação à pandemia. Eu faço os mesmos cuidados que todo mundo, mas eu intensivo na questão de ficar mais em casa, de não ficar tão exposta, utilizar álcool em gel e a máscara e ter o cuidado de sempre. Você conhece a fisioterapia respiratória? Sim, eu conheço a fisioterapia respiratória, porém eu nunca fiz o tratamento, mas eu tenho consciência de que se eu tivesse feito esse tratamento, eu teria uma qualidade de vida melhor hoje. Com certeza. Tamires, nós queremos agradecer aqui pela sua participação, tá ok? Obrigada também. Pois tchauzinho, Tamires, até mais. Pessoal, nós vamos conversar agora com a fisioterapeuta Valéria Carini. Ela vai nos falar um pouquinho sobre o que é asma brônquica. Valéria, já está aqui conosco? Olá, estou aqui sim. Gostaria de agradecer pelo momento e dizer que estarei aqui para sanar algumas dúvidas. Doutora, o que seria a asma brônquica? A asma brônquica é também conhecida como bronquite asmática. Trata-se de uma doença inflamatória das vias aéreas que, por sua vez, ela pode se manifestar desde a infância até a fase adulta, sendo bem mais comum o seu surgimento em crianças. Em relação às suas causas, essa patologia ela tem causas multifatoriais, desde genéticas até ambientais. Quais são os principais sintomas? Ótimo. Os quadros inflamatórios que o paciente asmático apresenta, eles podem ser leves, quando o paciente tem um período muito distante de crise um do outro, como bastante agudos, de crises bem próximas umas das outras. Bem, os principais sintomas da asma brônquica são tosse, falta de ar, aperto no peito, desconforto torácico, e isso ocorre especialmente nos períodos da noite e ao acordar. Entretanto, não evita que ocorra em outros períodos dos dias. E as crises, elas podem ser tanto leves, que demoram para acontecer entre uma e outra, como graves, que são bastante recorrentes. Doutora, e em relação ao diagnóstico e anamnese, como são feitos? O diagnóstico da bronquite asmática é realizado pelo médico pneumologista e durante a investigação do caso clínico, o médico ele tanto pode pedir exames complementares como espirometria, testes alérgicos, a própria radiografia do tórax. É bastante interessante a radiografia do tórax, pois ela pode apresentar alguns sinais indiretos, como de hiperinsuflação, retificação dos arcos costais, aumento dos espaços intercostais, aumento da transferência dos campos pulmonares e retificação do diafragma, entre outros, que serão fechados de acordo com todo o histórico do paciente. Valéria, existe alguma relação da asma com a bronquite? Excelente pergunta. A asma brônquica e a bronquite
crônica são doenças respiratórias, porém elas são diferentes e divergem simplesmente pela questão da sua etiologia. A bronquite crônica, por sua vez, é causada por uma infecção viral ou bacteriana ou até mesmo pelo tabagismo, enquanto que a asma brônquica, ela, como eu já falei, tem causas relacionadas a fatores ambientais, como poluição, alergias, etc., e fatores genéticos. Doutora, e com o surgimento da Covid-19, a doença se tornou um fator de risco? Quais cuidados que os pacientes devem tomar? Excelente pergunta. Em relação à Covid-19, esses pacientes que apresentam algumas patologias respiratórias são considerados do grupo de risco, devido ao histórico da própria doença. Esses pacientes eles devem redobrar os cuidados, utilizando a máscara, o álcool gel, evitando aglomerações, tendo os mesmos cuidados que todas as outras pessoas da sociedade estão submetidas. Porém, eles devem ser bem mais conscientes da sua situação em relação aos outros. Como a atuação fisioterapêutica ajuda nesses pacientes? O tratamento fisioterapêutico, ele é não medicamentoso e, por sua vez, deve ser aplicado quando o paciente está em acompanhamento regular com o médico e fazendo uso da medicação adequada. Os principais objetivos da fisioterapia respiratória para o paciente asmático são reduzir o desconforto respiratório e a dispneia, melhorar a mecânica respiratória, melhorar a força muscular respiratória, nos casos de fraqueza dessa musculatura, e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. E como é que isso pode ser atingido? Através de exercícios respiratórios, treinamento da musculatura respiratória, reabilitação pulmonar e aplicação de técnicas de higiene brônquica quando necessário. Excelente, Valéria. Nós agradecemos a sua participação e agora nós vamos passar para a repórter Laila. Nossa, meninas, muito obrigada pela explicação de vocês. Esclareceu bastante, acredito que não só na minha cabeça, né, mas na de todos nós. Então, fica a dica. Prevenir ainda é a melhor opção. Fique em casa, se for possível, se cuide, proteja você e aqueles que você mais ama. Então, é assim que nós terminamos a nossa edição de hoje e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, gente, aqui nós temos imagens de radiografias do tórax, que são exames clássicos na avaliação de doença pulmonar, certo? Temos aqui uma imagem de um paciente sem comorbidade e outro de um paciente com asma brônquica, certo? Como é que eu sei? Como é que eu faço para identificar isso? De início, a gente já nota sinais indiretos de hiperinsuflação dos pulmões, né? Com a retificação dos arcos costais. A gente nota que os arcos costais estão mais retos, mais expandidos. O aumento também dos espaços intercostais, né? O aumento das transferências dos campos pulmonares e a retificação do diafragma. A gente também nota na imagem desse com asma que o diafragma está mais expandido, mais retificado. E também notamos o aumento do espaço retroesternal e retrocardíaco.